Laurinha Escobar, da Estúdio Laurinha Escobar. Sou escritora em 2 livros publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vou dar sequência agora ao livro de Lucas. Estou no capítulo 4, seguindo. Ordenou-lhes Jesus que ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação e sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que dizia ao seu respeito cada vez mais se divulgava, e grande multidão afluiu para que ouvisse a serem curados as suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava a cura de um paralítico em Cafarnaum. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados os fariseus, os mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. O poder do Senhor estava com ele para o curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo por diante de Jesus. E não achando por onde introduzir por causa da multidão, subiu ao eirado e desceram o leito entre o ladrilho para o meio diante de Jesus. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas fariseus arrasavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Que azoais em vosso coração? Qual é mais fácil de dizer? Então, perdoados estão os seus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta, toma teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles, tomando o leito, e permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: Hoje vimos prodígios. Vocação de Levi. Passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi na coletoria. Disse-lhe: Segue-me. E ele se levantou e deixou tudo e seguiu. Jesus come com os pecadores. Então ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Os fariseus e os escribas murmuravam contra o discípulo de Jesus, perguntando: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Do jejum. Disseram eles, os discípulos de João: Bem assim dos fariseus frequentemente jejuavam, fazendo orações a seus, entretanto comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: Podeis fazer jejuar os convidados para casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola: Ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova. O remendo da nova não ajustará a velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres. Entornar-se-á o vinho em odres, se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho,
prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Jesus é Senhor do sábado. Aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, deslumbrando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhe Jesus: nem ao menos tende lido o que diz Davi, quando teve fome, ele e seus companheiros. Quando entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da preposição, o deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. O homem da mão enriquecida. Sucedeu que outro sábado encontrou ele na sinagoga, ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta, vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus: que vos parece? É lícito no sábado fazer bem ou mal, salvar vida ou deixá-la perecer? E, fitando todos ao redor, disse o homem: estende a mão. E assim o fez, e não foi restaurada. Mas eles se encheram de furor, discutiam entre si quando ao que fariam Jesus. A escolha dos 12 apóstolos, seus nomes. Naqueles dias retirou para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si e a seus discípulos, escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolo: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro; André, seu irmão; Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé; Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote; Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou traidor. Jesus cura muitos enfermos, e descendo com eles, parou numa planura, onde encontraram muitos discípulos seus e grande multidão de povo, a toda a Judeia e Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvir e serem curados das enfermidades também, e atormentadas por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Bem-aventuranças. Então, olhando para os seus discípulos, disse-lhes: bem-aventurado vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurado sois quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem a sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome, como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia, expulsai, porque grande é o vosso galardão do céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Ou mas aí vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai vós que estáis agora fartos, porque vereis a ter fome. Ai de vós que agora rides, porque haveis lamentar de chorar. Ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com falsos profetas. Da vingança. Digo-vos, porém, que vós outros que ouvis, amai vossos inimigos, fazei o bem, os que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, ora pelos que vos caluniam
aos que te bate numa face, oferece também a outra, e aos que te tirar tua capa, deixar levar também a túnica. Dá todo o que te pode. Se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis o que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, do amor ao próprio. Se amais o que vos amas, qual é a recompensa? Porque se pecadores amam aos que amam, se fizerdes o bem a quem faz o bem, qual é a promessa que recompensa? Até os pecadores fazem isso. Se emprestais àqueles quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, vossos inimigos, fazei bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos também, misericordioso vosso Pai. O juízo temerário é proibido. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Não perdoeis e não sereis perdoados. Dai-te a vós boa medida, recalcada e sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. A parábola do cego. A parábola do cego que guia outro cego. Propôs-lhe também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre. Porque vês tu o agoreiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão, deixa irmão, e eu tire teu agoreiro do olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o agoreiro que está no olho do teu irmão. Árvores de seus frutos. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, portanto, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem abrolhos se vindimam uvas. Homens do bem, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala